Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje nós vamos falar sobre o livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Esse livro foi escrito em 1944 e o tema central dele é falar sobre as leis universais, as grandes leis morais que regem a humanidade, que regem o homem, a relativização dessas leis que pode vir a acontecer e como que isso pode culminar na abolição do homem, que é o título desse livro. O livro começa de um jeito até engraçado, eu fiquei meio perdida no início, mas ele pega como exemplo para começar a narrativa dele uma história que ele encontrou em um livro infantil, que ele chama de O Livro Verde, para não dizer qual é o nome do livro, onde se trata sobre uma pessoa estar vendo uma cachoeira, e aí ele fala que essa cachoeira é linda, é incrível, é sublime, mas aí o livro conduz que, na verdade, não é que a cachoeira é sublime, mas que sublime é o sentimento que a pessoa tem ao olhar a cachoeira. Aí eu li isso e falei, ok. Quando eu vi ele falando sobre isso, eu pensei assim, nossa, se eu tivesse lendo esse livro, o Livro Verde, que ele tá criticando, eu não ia ter percebido nada. E o C.S. Lewis, ele coloca justamente isso no ponto central. Ele fala que essa alteração que o cara colocou no livro de dizer que aquela coisa não é, que aquilo era a percepção do homem sobre a coisa que era justamente o fruto de um movimento de relativização das coisas que vem acontecendo há bastante tempo, que é justamente o quê? Não existe mais algo que é de verdade, algo que é imutável. Por exemplo, isso é um livro. Não existe mais isso. Com a relativização, basicamente é como se isso só é um livro porque eu digo que é um livro, mas se outra pessoa disser que isso é uma mesa, isso vai ser uma mesa. É mais ou menos por essa onda. E aí, enquanto ele fala sobre isso, ele começa a dizer sobre os perigos da gente colocar na nossa mente esse tipo de alteração, onde as coisas são passageiras, são relativas, os perigos de fazer isso, principalmente nas crianças, na etapa infantil, e como que isso pode parecer ingênuo, mas alterar toda a nossa forma de percepção de mundo, de crença e de entender quem nós somos, para onde nós vamos e etc. Um trecho do livro que fala sobre isso não se trata de uma teoria sendo incutida em sua cabeça, mas de um pressuposto que, daqui a mais 10 anos, quando suas origens estiverem esquecidas e a sua presença for inconsciente, irá condicioná-lo a tomar um posicionamento na controvérsia, a qual ele nunca reconhecerá sequer como controvérsia. Ao longo do livro ele vai trazendo outros exemplos e ele vai falando justamente sobre essa nossa construção interna e sobre como toda vez que nós relativizamos coisas que eram para ser estáticas, que era para isso é isso, independente do que aconteça, qual é o efeito que relativizar esse tipo de coisa vai ter na humanidade ao longo do tempo. Um outro trecho também que eu achei maravilhoso, que fala um pouco sobre isso, é no final do primeiro capítulo, onde ele diz: criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. E ele está falando justamente o quê? Nós tiramos dos jovens, nós estamos tirando geração após geração, estamos tirando aqueles princípios imutáveis que formam o caráter, que forjam o caráter. E aí, quando eles se apresentam perdidos, digamos assim, sem um rumo, quando eles não apresentam os frutos que a gente desejava, a gente fica, nossa, estou pasmo, como isso aconteceu? Mas, na verdade, isso é fruto de um abandono recorrente que tem acontecido das nossas leis primordiais, que é justamente o tema que ele fala aqui. Ele vai avançando ao longo do livro e falando sobre momentos onde acontece esse tipo de relativização. E ele fala também sobre o surgimento que às vezes acontece de novas linhas de ideais, novas formas de entender o que é o certo e o errado e como não tem como inovar nessa área, porque a moral que nós compreendemos, ela é como se fosse uma assinatura que tem no nosso código, na nossa forma de pensar. E que isso não é uma coisa que a gente consegue criar, é uma coisa que nós já temos intrínseco em quem nós somos, saber o que é o certo e o que é o errado. Ele até fala que, às vezes, a forma de aplicar esse certo e errado pode variar um pouco dentro de cada cultura, mas que ainda assim o certo e o errado permanecem o mesmo. Enquanto eu lia, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, que, existem diversas religiões, várias crenças, então, será que existe realmente uma só lei moral, um só código de conduta ali que está assinado no coração de todos?
E a parte mais legal é que, apesar do C.S. Lewis ser cristão, desse livro fazer parte do gênero de literatura cristã, ao longo do livro ele utiliza como exemplo para o que ele está falando referências do confucionismo, referências do taoísmo, referências das religiões pagãs, orientais, ocidentais. Ele cita várias religiões e a forma como elas buscam essas mesmas coisas. E ele tem até que no final do livro tem um apêndice maravilhoso, onde ele justamente vai aplicando princípios específicos e como que a gente encontra nos escritos de algumas religiões que todas elas seguem esse mesmo princípio, com letras diferentes, mas seguem o mesmo princípio. Então ele tem aqui nesse apêndice, por exemplo, a lei da benevolência geral. Aí ele tem a descrição de não matarás no egípcio antigo, na religião egípcia, não matarás no judaico antigo, em Êxodo, não faça terror com ninguém, que Deus não fará terror contigo, também no egípcio antigo. No inferno eu vi assassinos, que é no nórdico antigo. E tem vários, ele vai passando por vários temas aqui, por exemplo, a lei da benevolência especial, de você amar inclusive quem é um inimigo ou quem te fez mal, deveres para com parentes mais velhos e ancestrais. Então tem no hindu, crianças, idosos, pobres e doentes devem ser considerados senhores da atmosfera. Quando se mostra o respeito devido pelos mortos no fim e daí por diante, mesmo quando estão longe, a força moral de um povo alcançou o seu ponto mais alto, no chinês antigo. Deveres para com filhos e posteridade, leis da justiça. Ele vai dando, ele coloca temas centrais ali da nossa lei moral, digamos assim, e ele vai mostrando como que em vários referenciais religiosos e morais para o povo, de várias culturas diferentes, nós temos o mesmo princípio, o mesmo princípio sendo reconhecido de maneira igual, eu diria. E que isso corrobora para dizer justamente que existe essa lei moral e que ela não é alterável. Ela está desde o princípio da história da humanidade e ela continua seguindo. E quando a gente tenta abandonar isso para criar, para inovar, para criar uma ideia nova, isso vai acabar gerando a abolição do homem, que é o título do livro. Em alguns momentos ele dá até uma explicação melhor sobre não é que as coisas elas são imutáveis para sempre. Por exemplo, tem um trecho que ele está falando sobre como que existe a corrupção e como que a lei deve ser analisada dentro dela mesma frequentemente. Mas ele fala assim: pode ser até útil ter a mente aberta em questões não essenciais, mas ter a mente aberta em relação aos fundamentos derradeiros, seja da razão teórica ou da prática, é pura idiotice. Então ele está falando basicamente que existem coisas que elas podem ser maleáveis, mas o princípio, o fundamento ali da sociedade, ele não deveria ser alterado, porque isso vai fazer com que essa sociedade vá indo em queda, só ladeira abaixo. E aí, chegando no final do último capítulo, tem um dos trechos mais fantásticos, onde ele fala que, independente de ser o lado comunista ou democrata, fascista, tanto cientistas, dramaturgos, filósofos estão buscando as mesmas coisas. E aí vem o trecho: os valores tradicionais devem ser depreciados, a humanidade moldada em algum formato novo ao bel prazer, que deve ser um prazer hipoteticamente arbitrário, de algumas poucas pessoas de sorte, de uma geração de sorte que aprendeu a fazê-lo. A crença de que podemos inventar ideologias ao bel prazer e o tratamento consequente da humanidade como meras espécies, arranjos, começa a afetar até mesmo nossa linguagem. Uma vez que tenhamos matado os homens do mal, passaremos a liquidar os elementos antissociais. A virtude se tornou integração, a diligência dinamismo, e os meninos que têm potencial de assumir um cargo importante numa comissão são bom material de liderança. Ou seja, ele vai traçando toda a narrativa até nos levar nesse momento final do livro, onde ele chega justamente ao motivo final. O que aconteceria se nós abandonássemos esses preceitos? E aí ele traz isso, e ele traz de uma maneira muito sábia que isso é uma atitude perigosa, independente da linha política, da linha ideológica que você está seguindo. Que essa lei moral de respeito
pelos pobres, de respeito pelos idosos, de proteção dos menos favorecidos, de fazer o bem, mesmo quando envolve um sacrifício, de escolher estar do lado certo das coisas, escolher fazer a coisa correta. Esses princípios de análise constante do que você está fazendo, eles estão em várias esferas da sociedade, em várias culturas diferentes, e a gente nunca deveria abandonar eles, independente do motivo que tiver por trás. E agora, falando assim, uma opinião pessoal, né? Mas eu percebo que tá cada vez mais difícil na nossa geração ali de jovens a gente vê pessoas que realmente refletem sobre as coisas que estão acontecendo. Assuntos como política, moralidade, religião, espiritualidade, eles têm sido menos debatidos. A gente recebe na internet, etc., muito conteúdo pronto. A gente recebe ele, aceita e fala, não é isso. E aí falta um trabalho de pesquisa, de questionamento, que eu creio que muitos não têm oportunidade, mas os que têm oportunidade às vezes estão cansados demais para buscar isso. E isso é muito triste, porque a juventude sempre foi responsável por questionar, alavancar, dar o próximo passo. E aí cabe a nós que temos essa oportunidade refletir, questionar e se posicionar diante da sociedade de uma maneira correta, de uma maneira moral. Eu achei muito legal a leitura desse livro, principalmente porque ela tem a ver com outras leituras que eu cheguei a fazer esse ano já. No início do ano eu li A Marcha da Civilização, de Arthur Maxwell, e ele é um livro também cristão, que tem ali um ponto de vista do final da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam desesperadas tentando imaginar o que aconteceria com o mundo, porque a moralidade estava decaindo cada vez mais. E aí o livro vai falando sobre isso, e eu percebo que essa era uma preocupação muito grande do pessoal aí nessa década de 30, 40, 50, 60. E mais tarde, depois, eu li o Manifesto Comunista, e lá tem algumas declarações um pouco perigosas também sobre princípios que nós consideramos já básicos, né? A noção de família, a noção de matrimônio. Esse livro aqui eu já terminei, mas agora eu tô lendo também Admirável Mundo Novo, que é uma distopia também. E enquanto eu li, eu não pude deixar de pensar nesse livro aqui, porque lá muitos preceitos antigos foram abandonados para construir o que seria uma sociedade melhor. E aí tem uma coisa... tem o abandono, né, como eu falei, do matrimônio, do casamento, da noção de paternidade, tem o abandono das religiões, tem o abandono cultural, tem a diminuição da individualidade para pensar só no social. E quando a gente vê tudo isso numa distopia, parece que é uma coisa muito longe de acontecer. Mas quando a gente vê isso escrito pela galera das antigas e a gente olha como está o mundo hoje, a gente percebe que não é uma realidade tão distante, que é uma coisa que nós temos vivido diariamente. Abandonar essa moral ou relativizar ela, dizer, mas nem sempre, mas depende, com mais normalidade, porque cada vez mais isso tem sido mais aceito na nossa sociedade. Coisas que a gente sempre viu assim, não, mas isso é absurdo, ou então, não, mas isso é o certo independente do que aconteça. A gente está vendo isso decair ao longo do tempo, principalmente entre nós jovens. Eu acho muito difícil ver que nós estamos cada vez mais sobrecarregados com informações que nos dizem o que fazer. Isso é reflexo, eu creio, né? A nossa geração é reflexo da anterior, que é reflexo da anterior. E é cada vez mais difícil encontrar o rumo certo nisso tudo. E aí a gente tem que permanecer firme nesses preceitos antigos, questionar, perguntar, refletir, não só consumir sem pensar no que estamos vendo. Bom, era isso o vídeo, falei demais, mas eu achei essa temática muito importante, esse livro eu achei muito bom, levantou uma série de dúvidas e questionamentos que eu não tinha até então, e eu percebo que cada dia que passa é mais importante ainda a gente ler, raciocinar e repassar isso para as outras pessoas. Eu espero que você tenha curiosidade de ler esse livro, tire a sua própria conclusão. E se você leu ou se você tem alguma dessas pautas que foram faladas aqui, se você tem algo a dizer, deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal conversar com você sobre isso. Até mais, muito obrigada por ver o vídeo.